Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Graças a Deus, nos reunimos mais uma vez. E hoje, com a presença do Dr. Paulo Perry, que fará palestra, o tema é os órfãos, né? Então, espero que todos aproveitem, né? E que esses ensinamentos possam ficar gravados em nós, né? E aqueles que estão nos assistindo também, que possa receber a visita dos amigos espirituais, dos protetores amigos, assistindo em suas necessidades. Então, vamos elevar o pensamento, fechando os nossos olhos, para fazermos a prece inicial, preparando todo o ambiente e também nos tornando receptivos, abrindo os nossos canais para receber as energias do mais alto. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido e amar que ser amado, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo na sua paz que se nasce para a vida eterna. Que assim seja. Inicialmente, gostaríamos de agradecer mais uma vez o convite que nos fizeram, que a Joyce nos fez, para estarmos nesta casa conversando com vocês sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos falar sobre um tema que consta do Evangelho no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. E dentro desse capítulo, Kardec colocou vários itens, como fazer o bem sem ostentação, o óbolo da viúva, convidar os pobres e extropiados, dar sem retribuição. E dentro da instrução dos espíritos, ele colocou uma mensagem de um espírito amigo, intitulado Os Órfãos. E nós procuramos fazer uma apresentação justamente a respeito deste tema, os órfãos. E começamos com a definição. O que é o órfão? Órfãos são crianças que perderam um ou ambos os pais devido à morte, devido ao abandono ou desaparecimento. E também pode se referir a pessoas que perderam alguém próximo e importante como avós e cuidadores. Então vejam que a palavra órfão, ela é mais ampla do que simplesmente aquelas crianças que perderam seus pais. Nós temos a orfandade, então, de várias naturezas, de várias formas. E quando nós vemos essa definição de órfãos, a gente imagina que na história deve ter havido alguma informação a esse respeito. Então nós vamos lá na Grécia. Platão, que foi um discípulo do filósofo Sócrates, ele diz na sua obra intitulada Leis, os órfãos devem ser colocados sob os cuidados de tutores públicos. Um homem deve amar o órfão infeliz de quem é guardião, como se fosse o seu próprio filho. Então vejo que 500 anos antes de Cristo, os filósofos já se preocupavam com aquelas crianças
que tinham perdido seus pais ou tinham sido abandonadas, aquelas crianças que tinham perdido pessoas importantes em suas vidas. E nós vamos encontrar que os romanos também se preocuparam com os órfãos e eles criaram o primeiro orfanato, mais ou menos no ano 400 da nossa era. E as leis que regiam a humanidade na época, como por exemplo a lei judaica, previa os cuidados para a viúva e o órfão. E na Grécia, até por conta de toda a história, de toda a preocupação dos filósofos gregos, a lei de Atenas apoiava todos os órfãos de pais mortos no serviço militar, até a idade dos 18 anos. Então vejam a preocupação dos homens, a preocupação das leis, a preocupação da sociedade com relação à orfandade. Na Idade Média, que foi a idade das trevas da humanidade, nós vamos ver que os cuidados com os órfãos também havia, e eles eram encaminhados justamente aos mosteiros. E aqui vocês vejam um mosteiro onde as pessoas que eram encaminhadas, ou as pessoas que viviam no mosteiro, eram pessoas que não se socializavam, eram pessoas que ficavam enclausuradas. E nós vamos ver que esses órfãos que ficavam nesses mosteiros, sendo cuidados por bispos, nós vamos ver que quando eles tinham idade suficiente, eles eram dadas como aprendizes às famílias para garantir o seu sustento e aprender uma educação. Então a igreja, ela passou a ter essa preocupação com os órfãos, só que não se socializava, não era um atendimento humano que se prestava àquela criança que havia perdido alguém muito importante em sua vida. No Brasil, nós vamos ver que a institucionalização da criança e adolescente começa durante a colonização portuguesa, como reflexo até mesmo da influência europeia que nós tínhamos aqui. E a Igreja Católica, ela assumiu o cuidado dos bebês e das crianças órfãos ou abandonadas. E no século XVIII, aqui no Brasil, os recém-nascidos eram deixados de forma anônima nessas rodas, chamadas rodas dos expostos. Essas rodas dos expostos eram uma abertura que tinha nas Santa Casas, e principalmente na Santa Casa de São Paulo, onde o movimento era bastante grande, e ali as crianças eram deixadas anonimamente. E essas crianças, elas tinham pouco ou nenhuma relação, nenhuma comunicação comunitária, e eram completamente afastadas da família de origem e dificilmente retornavam ao convívio familiar. Ou seja, uma criança indesejada, uma criança que foi gerada sem ter uma racionalização do ato em si, elas eram simplesmente deixadas nessas rodas dos expostos ali nos hospitais. Era uma abertura virada para a rua, onde os seus pais, ou sua mãe, ou o seu pai, deixava essa criança e girava essa roda para o lado de dentro, para que ela fosse acolhida, então, naquele local. No Brasil também, no século XIX, aqui nós vemos a foto de um orfanato muito famoso, na cidade de São José, em Goiás. Nós vamos ver que os educandários, reformatórios, internatos e orfanatos atendiam um grande número de crianças e adolescentes, e eles separavam essas crianças e adolescentes por gênero, feminino, masculino, não deixavam haver nenhuma mistura.
E nós vamos ver que estes acolhidos, essas pessoas, essas crianças que eram levadas até esses internatos, esses reformatórios, muito chamado assim também não tinham nenhuma circulação social. Eram crianças que ficavam alijadas de todo o convívio social. E a tarefa dessas instituições era de corrigir e controlar filhos adultos pobres, considerados incapazes de educar. Então vejam aí, no Brasil, já no século XIX, esta condição de acolhimento que havia dos órfãos, um acolhimento também desumano, também não fazendo com que aquela criança pudesse ter um desenvolvimento natural. No século XX, no século passado, portanto, nós já começamos a ter uma mudança no âmbito internacional, como, por exemplo, a Declaração de Genebra sobre os direitos da criança, e que foi adotado pela Liga das Nações Unidas em 1924. Foi aprimorada essa legislação, essa regulamentação, em 1959, pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e o Brasil aprovava, então, o primeiro Código de Menores em 1927. Vejo que somente aí começou a haver uma orientação pública, uma orientação de legislação a respeito de como se deveria cuidar e trabalhar com as crianças órfãs, crianças abandonadas. A legislação, então, em 1927, apareceu pela primeira vez o termo menor em situação irregular, para tratar aquela criança que foi levada ao reformatório, ao educandário, ao asilo, e para tratar então essa criança que com 18 anos, e poderia tratar até os 18 anos, aliás, essas crianças poderiam ser vítimas de maltrato, perigo moral, crianças desassistidas juridicamente, ou com desvio de conduta ou autor. Então já se misturava todo o tipo de criança que era considerada abandonada. Não se fazia distinção da causa e nem da personalidade daquela criança. Então, o principal problema desse código é que ele não diferenciava o menor infrator daquele que era vítima da pobreza, ou do abandono, ou dos maus tratos. Mas já era o início da preocupação do órgão público, do governo, em estabelecer meios para assistir uma criança abandonada, uma criança órfã. Em 1990, então, surgiu o Estatuto da Criança e do Adolescente aqui no Brasil. Somente em 1990. E nós vamos ver que desde a promulgação deste estatuto, os jovens são acolhidos e eles mudaram o nome de orfanato, educandário, reformatório, asilo, como eram chamados, para instituições de acolhimento. Então, nós passamos a ter nessas instituições de acolhimento a atenção que seria dada à criança abandonada, à criança órfã. Então, nós vamos ver que neste estatuto, ele fala de uma proteção transitória que vai acontecer, uma proteção provisória. E nós vamos ver que quando se leva essa criança a determinado local, ela está então amparada pela lei. E trouxe mudança significativa no acolhimento institucional, justamente para fazer com que essas crianças pudessem ter uma relação social bastante humana, o que favoreceu o desenvolvimento da personalidade,
naquela criança que havia sido acolhida ou por orfandade, ou por abandono, ou por maus tratos. Dessa forma, nós vamos ver que deixou de acontecer aquilo que se chama de ações assistencialistas, como aconteceu até esta época, até o início do século, meio do século. E essa atividade passou a ser, então, de política pública. Sabemos das dificuldades que tem o governo de todas essas situações. No entanto, se houvesse um pouco mais de esforço, de preocupação real com os problemas da sociedade, com certeza estas instituições de acolhimento poderiam oferecer muito mais do que elas oferecem. E a doutrina espírita? A doutrina espírita fez alguma coisa? A doutrina espírita contribuiu? Porque a doutrina espírita, ela mostra ser uma religião bastante humana, onde nós nos preocupamos com o nosso próximo, onde nós temos uma tendência a acolher pessoas de alguma forma que estão em situação de vulnerabilidade. E Kardec, em 1854, quando foi lançado o Evangelho segundo o Espiritismo, já colocou uma mensagem para os órfãos. Então vejam a diferença, o time, né, o tempo de diferença que ocorreu. A doutrina espírita, em 1854, já falava na necessidade de nós olharmos os órfãos de uma forma diferente. E somente em 1990 é que nós tivemos realmente uma humanização, ou uma tendência à humanização dessas instituições de acolhimento. A doutrina espírita, realmente, ela ofereceu sempre ao longo do tempo um passo à frente de tudo aquilo que acontecia com a humanidade em sua época. E este espírito familiar, ele começa essa mensagem dizendo: meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para exortar-vos a servir-lhes de pais. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma a fim de que não desgarre para o vício. Então vejam esta mensagem contida no Evangelho segundo o Espiritismo, inicia mostrando a necessidade de nós amarmos aquelas crianças abandonadas, os órfãos. E nós entendemos que este é um alerta para nós, mas sobretudo para as instituições. Porque se nós estamos aqui num grupo de 30, 40, 50 pessoas, nós vamos ver que é muito difícil. Vocês poderiam estar pensando, mas o Paulo está dizendo que eu preciso adotar um órfão. Não, isso aí é um alerta para que as instituições que apresentem condição de oferecer esse acolhimento, que o façam. E os acolhimentos feitos pelas instituições, eles são muito mais efetivos do que acolhimentos individuais. Então nós precisamos entender que cada instituição realmente ele tem objetivos, mas nós precisamos alargar muitas vezes esses objetivos e oferecer condições para que as crianças, que mesmo que elas não sejam acolhidas dentro da casa, mas que ela tenham a oportunidade de conhecer a doutrina espírita pelas aulas de evangelização. Então é uma interação que nós podemos ter para com as instituições de acolhimento, oferecendo o nosso esforço, o nosso esclarecimento, para que aquelas crianças tenham uma noção de humanização melhor. E continua então dizendo esse espírito familiar e orientando então os espíritas: agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Pondera também
que muitas vezes a criança que está socorrendo foi-lhe querida noutra encarnação, e assim não estará praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Quantas vezes, em quantos casos nós vamos ter na literatura do Chico, na literatura do Divaldo, de crianças que foram levadas até eles e que eles identificaram como sendo crianças com quem eles tiveram contato em outras existências, não como filhos, mas simplesmente tiveram contato e muitas vezes deixaram de oferecer algo de bom para aquela criança. Então eles voltam na condição de órfãos, voltam na condição de crianças abandonadas e estão ali prontas para receberem a orientação que muitas vezes nós deixamos de dar em outras encarnações. Assim, o centro espírita, ele pode ter creche, pode ter casa de acolhimento, como os chamados antigamente orfanatos. O que nós precisamos entender que as crianças de qualquer natureza, e as crianças, inclusive as que vêm na evangelização, e que muitas delas podem ter alguns problemas e conflitos psicológicos dentro dos seus próprios lares, elas precisam de duas coisas: elas precisam do amor e do carinho. E tudo que vem depois é uma consequência. Se nós dermos amor e carinho à criança, nós adoçamos o teu íntimo, nós transformamos aquela criança. Então nós vamos ver que na evangelização, quer sejam originadas de pais que estão na reunião, ou que venham trazidas por vizinhos, por colegas, ou mesmo uma instituição que possa trazer crianças para receberem uma evangelização, elas precisam desse diferencial, que é o amor e o carinho que vai ficar marcado dentro delas. Quando nós olhamos a região nossa, nós vamos encontrar Dona Benedita Fernandes, por exemplo. Dona Benedita Fernandes, após ela se recuperar da obsessão que ela era portadora, ela veio para Araçatuba e dentro do seu trabalho, uma das atividades que ela desenvolveu foi justamente atender a criança abandonada e aos órfãos. E ela atendia essas crianças e aos órfãos juntamente com os doentes mentais, com os chamados na época de loucos, né? E nós vamos encontrar ali que houve uma intercessão do governo, uma intercessão pública, mostrando a inviabilidade dela receber a criança e receber o doente mental no mesmo ambiente, na mesma condição. E isso fez com que ela separasse essas duas atividades, fazendo com que fosse criada a Casa da Criança e o Asilo Dr. Jaime de Oliveira. O Asilo Dr. Jaime de Oliveira é que atendia, então, aos doentes mentais, e a Casa da Criança aos órfãos e abandonados. E vejo que Dona Benedita, ela tinha uma característica bastante importante de ser dita, porque ela não deixava aquela criança enclausurada e sem o convívio social. A Dona Benedita, nos finais de semana, ela saía lá do atual bairro Santana, ali onde existia o sanatório Benedita Fernandes. Hoje, naquele quarteirão, tem a Associação das Senhoras Cristãs, que também foi uma criação de Dona Benedita em 1932, e nós vamos ver que ela saía lá do bairro Santana, cruzava a linha e vinha com aquelas crianças em fila para que eles passeassem e para que a sociedade araçatubense também visse o atendimento que era feito àquelas crianças órfãs e abandonadas. Então nós vamos ver que nessa época Dona Benedita já entendia a necessidade do amor, do carinho, mas acima de tudo da socialização e de mostrar à criança o mundo do lado de fora, que os reformatórios e orfanatos antigos não o faziam.
enclausuravam a criança e não tinham nenhum contato externo. Dona Benedita, então, ela já inovou naquela época, fazendo com que as suas crianças pudessem, então, sair ali do local onde elas moravam e tinham a orientação dela própria, Dona Benedita, para entrar em contato com as coisas da cidade de Araçatuba. Aqui numa cidade próxima, a Birigui, nós vamos ver que também o casal Linda e João Dias de Almeida fundaram em 1949 o orfanato José Maria Lisboa, posteriormente chamado Lar José Maria Lisboa, que tinha como objetivo dar assistência e educar crianças órfãs e abandonadas. Este local, onde hoje funciona o Centro Espírita Amor e Caridade, fundado em 1940 pelo mesmo casal, nós vamos ver que esse local hoje abriga o Centro Espírita Amor e Caridade, onde existem as reuniões doutrinárias, as reuniões públicas e também as reuniões de estudo. Uma curiosidade, este local aqui é o local do antigo Lar José Maria Lisboa, hoje do Centro Espírita Amor e Caridade. E aqui nós vemos a figura do seu João Dias de Almeida, que a gente conheceu muito bem. E este local, ele foi construído por um avô nosso, Albino Marinelli, que foi o construtor de várias coisas na cidade de Birigui e em Araçatuba, como, por exemplo, nosso avô, ele construiu a Associação Comercial, que foi derrubada, construiu o Colégio das Irmãs, ali na esquina da Carlos Gomes, construiu aquela entrada do cemitério da Avenida Saudade. Todos esses locais foram construídos pelo nosso avô e que também construiu o Lar José Maria Lisboa. Então vejam a preocupação da doutrina espírita, muito antes de sair o Estatuto da Criança e do Adolescente, em acolher os órfãos, em dar a eles a orientação. E nós temos nos dias atuais um órfão diferente, que são os órfãos de pais vivos. São aqueles órfãos que convivem com os pais. E nós vamos ver que caracteriza-se o abandono da infância de diversas maneiras, né? Então, às vezes a criança, ela sente solidão, outras vezes descuido e outras vezes falta de atenção dos pais. E isso é muito comum hoje, essa falta de atenção dos pais. E por que isso? Por causa dos telefones celulares. São os órfãos digitais. E nós vamos ver neste livro, que foi inclusive lançado aqui pelo César, O Desafio da Educação nos Tempos de Regeneração, de Benedita Fernandes, nós vamos ver que ela fala uma mensagem dizendo que atualmente muitas crianças experimentam o abandono devido ao excesso de apego dos pais a aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, tablets. Assim, nós vamos ver que hoje nós temos esta modalidade de órfãos. E que eu gosto muito de observar quando a gente sai e encontra famílias reunidas, cada um deles está com o seu celular, olhando para aquele telefone e não conversam entre si. Será que não existe mais nada para conversar? O que aconteceu conosco? Será que a nossa preocupação é tão grande que eu sou capaz de abandonar e não dar atenção para o meu filho que está ali do lado, orientando ou conversando sobre alguma coisa útil, positiva para ele? Esses são os chamados órfãos digitais. E o que é o órfão digital? O órfão digital são crianças e adolescentes conectados, mas sem o adulto para orientá-los. Sem referências, sem limites claros, sem consciência do impacto de suas ações online.
E o que acontece com essas crianças? São vítimas dos crimes cibernéticos, dos crimes digitais. Quantas crianças nós vamos encontrar aí na mídia, reportando de pornografia infantil, de perseguição, de bullying, de alguns outros crimes acontecendo, porque as crianças estão em seus quartos, muitas vezes trancadas, vendo um computador, sem que haja uma orientação do que fazer com aquele computador. É importantíssimo o computador, é importantíssima uma rede social, só que existem pessoas maldosas, pessoas que querem prejudicar, que querem dominar e atendem justamente a essas crianças que ficam vulneráveis. E elas são vulneráveis porque elas querem? Não. Elas são vulneráveis porque elas não têm a orientação de como usar e por que não usar determinados sites. As crianças precisam ter essa orientação para que elas não sejam órfãs e nem vítimas digitais. Nós vamos ver que esses riscos do órfão digital afetam o seu bem-estar emocional, o seu desenvolvimento social, altera também a segurança e nós vamos ver que eles estão vulneráveis e muito ao que se chama de violência digital. Então nós vamos encontrar hoje este segmento de órfãos que não se falava, mas é só nós olharmos as notícias e acompanharmos o que está acontecendo, nós vamos ver a causa desses problemas, desses órfãos digitais, justamente numa desatenção dos pais. Por isso que Dona Benedita Fernandes chama de órfãos de vivos. E Dona Benedita Fernandes, o Divaldo psicografou uma mensagem dela aqui em Araçatuba, chamada Emergência para a Criança. Essa mensagem foi psicografada em 1973, há 52 anos. E o que Dona Benedita falava? Enquanto não se empreenda uma campanha clarificada pelas luzes do Evangelho, com os altos objetivos de erradicar-se a indiferença da sociedade em relação à orfandade infantil, e aqui ela já falava, aqui incluídos os que são de pais vivos, a bem pouco ficam reduzidas as expressões de ventura que a maioria pretende usufruir. Então vejam que Dona Benedita, há 52 anos atrás, já falava dos órfãos de pais vivos e na necessidade de nós olharmos o segmento de criança por olhos mais humanos, por olhos mais preocupados, porque nós dependemos e a sociedade depende justamente dessas crianças que estão sendo formadas na atualidade. Continua ela dizendo, qualquer técnica assistencial retardada resultará em perigo multiplicado. No princípio, essas crianças a sós ou depois em grupos transformam-se em cobradores inescrupulosos. Vejam o que está acontecendo com os crimes infantis. Será que aquelas crianças tiveram alguma orientação para que não trilhasse o caminho do crime? Muito provavelmente, e na minha maneira de enxergar, com certeza não. E eles se tornam, então, ou individual ou em grupos, de cobradores inescrupulosos, e nós vamos ver aí os crimes que acontecem justamente utilizando-se da criança e do adolescente. As máquinas administrativas, fala Dona Benedita, têm demonstrado ineficiência dos métodos. Reúne as crianças em depósitos. Os orfanatos eram considerados depósitos com boas ou más instalações, independentemente, porém, falta o que nos cuidadores desses locais, dessas instituições de acolhimento? Falta justamente o dom do amor e da paciência humana. Nesses locais,
Trabalham pessoas, muitas vezes, totalmente despreparadas para atender uma criança com problemas psicológicos que ela traz de um maltrato que ela teve em sua casa. Trabalhamos com a creche lá na instituição Nosso Lar, e nós vamos encontrar na creche muitas crianças rebeldes, muitas crianças que não aceitam uma convivência saudável. E quando a gente busca, enquanto minha mãe dirigia, por exemplo, ela buscava a origem dos problemas, os problemas sempre estavam localizados dentro do lar, por maus tratos que aquela criança recebia. Assim nós vamos ver que se nós não tivermos o amor e a paciência para com essas crianças, nós não conseguiremos abrir o seu íntimo e colocar algo de bom, algo positivo dentro dela. Nós vamos encontrar que muitas vezes esses locais, eles transmitem conhecimento, técnicas de higiene, disciplina, no entanto, falta compreensão fraterna e bondade cristã. Não sou eu quem estou falando isso. Dona Benedita Fernandes falou há 52 anos atrás, já identificando naquela época tudo o que havia acontecido e infelizmente continua acontecendo e se agravando até os nossos dias. E aí ela dá uma atenção diferente aos casais, por exemplo. Nessa mensagem ela fala: observam-se casais sem filhos em caráter expiatório, que são aqueles casais que não conseguem ter filhos porque eles utilizaram-se mal da maternidade, da paternidade em outras existências, e hoje eles vêm em caráter expiatório com a dificuldade de ter seus filhos congênitos, né? Porém, nós vamos ver que eles poderiam ser auxiliados num clima edificante de mútua realização, adotando uma criança. Outras pessoas, ela se dirige também às pessoas ricas e amoedadas, pessoas que têm tudo na vida. No entanto, uma vida infantil poderia transformar-se no farol a lhes iluminar a noite da velhice. E muitas vezes nós vamos encontrar que esses casais amoedados, casais ricos e que não tiveram filhos, eles acabam entrando pela vida fútil, pela vida das superficialidades e acabam, como a maioria acaba, num negócio que se chama depressão, porque eles não têm mais objetivos na vida, a vida deles apenas se resume em ter dinheiro, em ter propriedades, em ter condição financeira, e quando não existe uma aplicação da sua vida em favor de algo palpável, como por exemplo a educação do filho, estimulando objetivos para aquela criança, a pessoa se perde nas futilidades, nas superficialidades. Educadores, quantos educadores, professores aposentados, que são educadores de horas vazias, eles poderiam se dedicar às creches, auxiliando, orientando, fazendo com que houvesse uma orientação pedagógica de como auxiliar aquelas crianças. Continua a Dona Benedita Fernandes falando sobre várias situações. E nós vamos ter um exemplo bastante marcante na doutrina espírita, que é a Mansão do Caminho, uma instituição que foi criada pelo Divaldo Pereira Franco, na cidade de Salvador. Ele, juntamente com Nilson de Souza Pereira, eles criaram então o Centro Espírita Caminho da Redenção, lá no centro de Salvador, e nós vamos ver que criaram também um local nesta mesma construção aqui, no terceiro andar, era onde eles abrigavam aos órfãos e às crianças abandonadas. Assim nós vamos ver que inicialmente esta obra, ela tinha o objetivo de acolher essas crianças órfãs, crianças vulneráveis, né, sob o regime de lares
substitutos, oferecendo educação, saúde e assistência social. Porque assim que foi possível sair desta edificação, o Divaldo criou esta outra que se chama Mansão do Caminho, onde nessas casas havia então o abrigo dessas crianças órfãs e abandonadas, sempre tutelada por senhoras que tomavam conta e fazendo com que ali houvesse uma verdadeira família, dando à criança uma noção de família bastante grande. Nós vamos encontrar que Divaldo, ele recebeu a orientação do plano espiritual de que ele iria receber muitas crianças com dívidas espirituais complexas, e ele relatava, e está no seu livro biográfico, ele relatou que havia um garotinho dentro dos assistidos que desde tenra idade mostrou o instinto assassino. Então esta criança, ele fazia dos seus brinquedos uma faca, fazia dos seus brinquedos algo que ele pudesse agredir o seu companheirinho. E nós vamos ver que sempre contrariado, ele agredia os seus próximos ali. E quando indagado por que ele agia dessa maneira, de forma tão agressiva, ele dizia que ele tinha muita vontade de ver o sangue escorrendo pelas suas mãos. Era uma recordação de vidas passadas bastante impregnada ainda na sua vida presente. Ele tinha então uma patologia espiritual gravíssima. E como que Divaldo fez? Divaldo continuou orientando de uma forma muito atenciosa as mães daquelas casas de acolhimento, continuaram dando atenção àquele garotinho, mas quando ele completou 18 anos, ele procurou Divaldo e falou que ele gostaria de deixar a instituição e buscar outros caminhos. E Divaldo chamou ele, jovem já, com 18 anos, e perguntou: meu filho, você ainda sente vontade de matar alguém? E o rapaz, constrangido, abaixou a cabeça e disse sim. Então, até os 18 anos, ele mantinha aquele instinto patológico que ele trazia de outras existências. Mas, aos 18 anos, ele poderia sair da Mansão do Caminho, como ele saiu. Só que Divaldo, antes dele sair, ele chamou o garoto na conversa e falou: olha, eu quero que você me prometa uma coisa. Se um dia decidir matar alguém, peço-lhe que volte aqui e me mate. Me mate primeiro, porque fui eu quem falhou na sua educação. Essas palavras surtiram um efeito muito grande naquele jovem. E, certa feita, nós vamos ver que Divaldo estava em Campinas para o seu roteiro de palestras, quando alguém disse que na sala ao lado estava um homem querendo conversar com ele. Divaldo, depois de atender a todos que estavam ali na palestra, se dirigiu à sala e percebeu que ali estava um homem. E este homem estava de costas para a porta de entrada. Quando esse homem vira-se para Divaldo, ele reconhece o seu filho. Era aquele garotinho que havia sido criado e levado à Mansão do Caminho para ser orientado. E ele havia se transformado num artista plástico e estava naquele momento trazendo um retrato pintado por ele daquele com que ele considerava o seu pai, que era Divaldo. Assim nós vemos que somente o amor, somente a orientação, somente a atenção que se dá às crianças e aos adolescentes é que podem realmente transformar aquelas criaturas em pessoas positivas, saudáveis do ponto de vista psicológico. E ele disse para Divaldo
que aquela última conversa que ele teve, quando Divaldo falou para ele matá-lo primeiro, antes de matar alguém, havia mudado a sua vida para sempre. Divaldo adotou na Mansão do Caminho mais de 650 crianças. Para ser mais exato, 687 crianças. Muitas delas registradas no seu próprio nome. E um fato curioso, que quando ele foi registrar uma criança, ele chegou no cartório para registrar, o cartorário pediu o nome, ele falou o nome, e o cartorário falou: mas o senhor é o pai? Sim, sou o pai. E quem é a mãe? Não sei. O cartorário se assustou, falou: mas como? Não saber quem é o pai, tudo bem, mas não saber quem é a mãe? Quem é a mãe dessa criança? Nisso apareceu um espírito ao seu lado, chamado Alta de Souza. E Alta de Souza disse para Divaldo: coloque o meu nome como mãe. E assim, várias crianças foram registradas: pai Divaldo Pereira Franco, mãe Alta de Souza. E ninguém ia saber quem era e nem ia buscar saber quem era aquela pessoa, e acreditavam no que estava sendo dito. E assim Divaldo exerceu essa atividade na Mansão do Caminho, orientando crianças. E voltando à mensagem de Dona Benedita Fernandes, ela termina dizendo: dando-se a mão a uma criança, sem dúvida pode-se alçá-lo à idade madura, a fim de fazê-lo progredir. Quando se atende um órfão, assegura-se um lugar para um homem no futuro. Portanto, a atividade de atendimento aos órfãos, aos abandonados, que algumas instituições exercem, são nobres, são dignas, e nós precisamos entender que isso nós podemos fazer na casa espírita, oferecendo a orientação, o esclarecimento para aquelas crianças que estão na evangelização, dando-lhes a atenção, dando-lhes o carinho e o amor que todos podemos dar. Um filho adotivo, não se esqueçam, não vem de fora. Um filho adotivo vem de dentro. E muitas vezes nós não os identificamos e falhamos. Nós possamos ser mais espertos para essas situações que acontecem na nossa vida. E nós vamos terminar contando a história bastante resumida de Joana de Cusa. Joana de Cusa era esposa do intendente de Antipas. E nós vamos ver que Joana de Cusa, ela se sensibilizou pela mensagem do Cristo, mas o seu marido, justamente pelo cargo que ele ocupava, ele era renitente e ele não queria que ela seguisse o tal do carpinteiro. Então Joana procurou Jesus e disse da sua intenção de se separar do seu marido, para que ela pudesse seguir Jesus. O Cristo disse que a responsabilidade dela não era essa. A responsabilidade dela era continuar com a sua família, oferecendo o atendimento que ela poderia oferecer graças à condição que ela tinha para atender de alguma forma e ter uma vida mais cristã com relação aos seus convivas ali, às pessoas com quem ela convivia. Joana de Cusa, então, o que ela fez? Para atender a sua sensibilidade, ela muitas vezes foi acusada de estar empregando e utilizando-se de crianças órfãs para atender as suas necessidades em seu lar. E poucos sabiam que ela atendia aquelas crianças órfãs para lhes dar educação. Dava a elas o amor de uma mãe que abraçava a todas aquelas meninas
e estavam ali para buscar o alimento, mas recebiam também a orientação e o amor dela. Então vejam que quando existe o amor, quando existe o carinho, existe realmente uma visualização para a pessoa com vistas ao futuro, não somente dela, que é natural, que vai acontecer automaticamente, muito embora não seja expectativa própria, mas, acima de tudo, uma visualização para que se criem pessoas saudáveis do ponto de vista psicológico para a convivência em sociedade. Que todos tenham muita paz. Vamos então, nesse instante, elevar o nosso pensamento mais uma vez, nos preparando para o passe da noite, que os amigos espirituais possam estar ao nosso lado, nos fortalecendo, que nós possamos ser um instrumento de auxílio às crianças e que possamos também ser um instrumento da paz. Senhor Jesus, nos abençoe a todos. Abençoe os lares de todos aqueles que aqui se encontram, daqueles que nos assistem. Abençoe a nossa casa de oração, que nós possamos praticar a caridade dentro da nossa casa espírita e fora da nossa casa espírita, levando o Evangelho de Jesus através do nosso exemplo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja.